Clima extremamente tenso em Brasília aqui agora, neste exato momento, por vários motivos. Um deles, lamentavelmente, CPI do crime organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF. Após a fúria de Dias Toffoli, após a fúria do ministro Gilmar Mendes, porque o ministro Gilmar Mendes também ficou muito furioso em uma fala dele agora lá dentro, né, do STF. Inclusive o próprio Gilmar Mendes pediu que a PGR investigue aqui, ó, o senador Alessandro Vieira. Eles estão revoltados e furiosos. E qual foi a resposta dos senadores? Vocês viram que a Marina Helena acabou de dizer? Vamos ver o que os senadores vão fazer. Parece que eles realmente ficaram com medo e não aprovaram o requerimento e não aprovaram o indiciamento dos ministros, gente, tá? É simplesmente inacreditável. Os senadores que a gente tem se curvaram, se ajoelharam, se borraram de medo da Suprema Corte. A CPI do crime organizado rejeitou, nesta terça-feira, o relatório final do senador Alessandro Vieira. Tá? O documento pedia o indiciamento de 3 ministros do STF e do PGR, Paulo Gonet. O parecer foi rejeitado por 6 votos a 4. 4 senadores votaram a favor do indiciamento e 4 votaram contra o indiciamento. 6 votaram para proteger os ministros da Suprema Corte. Vieira atribuiu em seu relatório a prática de crimes de responsabilidade do ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não houve pedido de indiciamento além desses 4. O pedido só os 4 foram pedido, né? Foi pedido o indiciamento. Antes do início da sessão, houve mudanças na composição da CPI, claro, né, gente, tá? Num malabarismo mirabolante para que esse indiciamento não fosse aprovado. Vejam só a gravidade da situação. Antes do início da sessão, houve mudanças na composição da CPI, o que foi visto pela oposição como uma manobra para enterrar o relatório. Veja as trocas. O senador Randolfo Rodrigues, do PT, também deixou de compor a CPI. Ele havia sido tornado suplente para viabilizar a entrada de Soraya Tronic. E depois Camilo Santana foi alçado a suplente no lugar. Para o relator, os magistrados e o procurador-geral teriam dificultado os trabalhos da comissão e das investigações. Ai, gente, tá? Meu Deus do céu. Eu confesso para vocês que eu perdi a fé nesse Congresso Nacional, nesse Senado Federal, nesses senadores. O STF enterrou a CPI do INSS e agora o Senado Federal enterrou o indiciamento de ministros do STF. Vocês estão entendendo aqui o timing das informações? O Dias Toffoli vai lá, diz aquilo: olha, tome cuidado, podem ficar inelegíveis. Senhores que querem se reeleger ou querem eleger alguém, tomem cuidado. Segundo a Marina Helena, foi uma ameaça. E a ameaça surtiu efeito, porque os senadores blindaram, protegeram aqui os ministros da Suprema Corte. Gente, tá? Não é fácil. A política não é fácil no Brasil. É uma podridão sem precedentes. Vamos porque tem mais, gente, tá? Bárbara do Te Atualizei diz que a situação tá triste, né? Caótica para o ministro Moraes e só piora. É só ladeira abaixo. Mais uma notícia terrível contra Alexandre de Moraes. Colunista Isadora Teixeira, do Metrópolis. A associação critica Moraes pela expulsão de PMs condenados pelo 8 de janeiro. Eles disseram que foi uma injustiça. A Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil, a AME Brasil, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a expulsão dos 5 coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal. Na decisão publicada em 8 de abril, Moraes determinou que a Polícia Militar do DF endossasse imediatamente, era uma ordem, providências necessárias para perda dos cargos públicos dos 5 coronéis.
Nesta segunda-feira, a corporação publicou a demissão dos militares. Eles foram expulsos dos cargos por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, ó. O comunicado deles. Lamentavelmente, o ministro parece desconhecer a Constituição e a sua própria decisão, uma vez que o fundamento utilizado para essa perda do cargo do militar foi o caso de uma praça e não a de um oficial, portanto, totalmente inaplicável para o caso, afirmou a AMEP em nota oficial publicada no dia de ontem, lamentavelmente. E tem mais, gente, tá? Tem o jornalista Oineg destruindo o governo Lula, o Lula sem dó e nem piedade. Vídeo incrível. É impressionante como os governantes não conseguem prestar um serviço básico para o cidadão. Ninguém está na fila do INSS pedindo favor. É gente que aguarda um benefício que simplesmente não sai. A fila começou a ficar escandalosa em 2019 e desde então, 2 presidentes da República, 4 ministros da Previdência e 8 presidentes do INSS. A única fila que anda é essa, das autoridades que não resolvem nada. De 2023 para cá, a fila dobrou de tamanho, chega a quase 3 milhões de pessoas. Ninguém aguenta mais desculpa para incompetência. Uma hora falta de dinheiro, outra hora é falta de servidores. Não tem sentido isso. As autoridades são pagas pelos nossos impostos para acabar com esse martírio, mas elas não conseguem. E agora chega a nova presidente do INSS. As pessoas que estão na fila já não sabem mais se elas aguardam o benefício ou se aguardam por um milagre. Os aposentados e pensionistas à espera de um milagre, né, gente? Porque é só isso que resta dentro desse fracassado desgoverno Lula. Gente, eu acho que na fila da incompetência o Lula deve ter passado 1 zilhão de vezes. Além de ser incompetente, tem dedo podre para escolher diretores, ministros, aquele bando de ministros inúteis, né, que recebem um belíssimo salário para fazer nada, porque o Brasil está na lama. Realmente, Lula é um câncer para o Brasil. E agora, gente, direto dos Estados Unidos, eu disse para vocês que o canal Fabiana Cardoso estaria fazendo uma cobertura, né, de tudo que está acontecendo com Ramagem nos Estados Unidos. Se inscrevam no canal, gente, tá? Tudo sobre o Ramagem, o Alexandre Ramagem, que está detido nos Estados Unidos. Eu vou atualizar vocês aqui. Então, se inscrevam no canal, porque à medida em que as informações vão saindo sobre o Ramagem, eu vou atualizar vocês aqui. Foi o que o Eduardo Bolsonaro acabou de trazer. Novas informações direto dos Estados Unidos sobre tudo que está acontecendo com o Alexandre Ramagem. Vejam só. Pessoal, vou ser sincero a você, eu nunca vi, estou há um ano aqui no exílio, né? Mas eu nunca vi tanta gente trabalhando, se mexendo proativamente para ajudar o Ramagem. É muita gente remando na mesma direção. Pode ter certeza que vai dar certo. Ele vai sair dessa e ele também vai desmoralizar a Polícia Federal do Andrei, do Lula, que está mentindo para você. Eu tenho batido nessa tecla. Eles estão desesperados. Já colocaram até para a imprensa que essa é uma luta entre Lula e Flávio medindo forças dentro da Casa Branca. Não tem nada disso. Aqui os Estados Unidos é conhecido por ser o império das leis. E a gente vai ver, ao final das contas, quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Mas a PF, meu Deus do céu, e o judiciário brasileiro estão com o filme muito queimado internacionalmente. A Argentina, Espanha, agora mais um caso aqui nos Estados Unidos. Está muito feia essa perseguição toda. Não dá mais para esconder. Pessoal, vocês sinceros... Aí, gente, tá? Notícia boa, graças a Deus. Tomara que o Ramagem seja solto. Gente, pelo amor de Deus. A gente não aguenta mais tanta injustiça, né? Meu Deus do céu, gente. O Flávio Bolsonaro tem que ganhar essa eleição para que todas essas injustiças caiam por terra, sabe? É anistia, Bolsonaro livre. A promessa do Flávio Bolsonaro é que ele vai subir aquela rampa com o pai dele do lado, gente, tá? Eu me agarrei tanto a essa questão que eu, gente, tá? Vou lutar com unhas e dentes aqui nesse canal, gente, para fazer de tudo para ajudar o Flávio Bolsonaro. E olha que eu nem sou candidata a nada, gente, tá? Tem muita gente dizendo, a Fabiana tá fazendo isso porque vai ser candidata. Gente, eu não vou ser candidata. E eu vou fazer o possível, o impossível para ajudar
do Flávio Bolsonaro, porque eu sei que com a vitória do Flávio Bolsonaro, gente, tá? Bolsonaro vai ficar livre. O pessoal do 8 de janeiro vão ser colocados na rua novamente, vão ser soltos novamente. Gente, meu Deus, a perseguição vai acabar. Essa perseguição vai acabar. Vocês podem ter certeza que esse inferno vai ter um fim. E esse fim chama-se Flávio Bolsonaro, se Deus quiser. Vamos lá, gente, tem mais informação para trazer para vocês. Aqui não é notícia boa, gente, tá? Lamentavelmente, hoje recebemos a triste notícia. Essa não é a primeira vez, tá, gente, tá? Há um tempinho atrás, Mário Frias foi hospitalizado, agora novamente, deputado Mário Frias passa mal e dá entrada em hospital de Brasília, gente. Então, o clima tá tenso em Brasília nesse dia de hoje. O deputado federal Mário Frias, do PL, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília nesta terça-feira após sentir-se mal. O parlamentar teria alegado dor na região da barriga ao procurar a unidade de saúde, segundo apurou Metrópolis. Durante a tarde, o parlamentar fez exames no hospital. A assessoria do parlamentar e do hospital não comentaram. Lembrando que em 22, Mário Frias ficou 8 dias internado em hospital de Santa Lúcia, em Brasília, após sofrer um infarto. Ele foi submetido a cateterismo e angioplastia. Então, gente, tá? Não é a primeira vez que ele é hospitalizado, tá? Em 2022 ele, teve aí um problema gravíssimo, precisou ser hospitalizado às pressas, fez procedimento e mais uma vez ele volta ao hospital de Brasília, gente. Então, eu vou ficar aqui acompanhando qualquer informação importante sobre o estado de saúde do nosso guerreiro, porque isso aqui é um guerreiro que nós temos lá dentro do Congresso Nacional, gente, tá? Que Deus interceda, que Deus põe as mãos, que abençoe o Mário Frias para que nada de ruim aconteça com ele, gente, tá? Que Deus proteja o nosso guerreiro. E a Bárbara, te atualizei, vai trazer. É uma bomba. Bárbara, te atualizei, que a gente admira. Eu sou fã de carteirinha dela, nunca escondi isso de vocês aqui, gente, tá? Bárbara acabou de explodir uma bomba que está sendo preparada, que vai atingir em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Larguem tudo que vocês estão fazendo. Prestem muita atenção, porque esse aqui é o vídeo mais importante que você vai assistir no dia de hoje. Assistam com muita atenção. Vamos falar do Alexandre? A situação piorou bastante e descobrimos isso com a Vamos falar do Alexandre? A situação piorou bastante e descobrimos isso com a matéria da CNN. Mas antes, eu preciso dar um contexto importante. Então, vocês lembram que eu falei que o Alcolumbre estava mantendo o Congresso fechado e assim pedindo a CPI do Master? Pois é, os senadores entraram com um pedido de abertura de CPI no Supremo Tribunal Federal, alegando omissão do Alcolumbre. E é muito legal essa situação porque, para rejeitar a prorrogação da CPMI do INSS, os ministros disseram que prorrogação não era uma atribuição da Corte, só a abertura de CPI, que era um direito consolidado da maioria. Esse pedido de abertura caiu com K, que acabou se tornando o relator do caso. Eu já estava achando que não teria como isso ser ruim, porque se os ministros mandassem abrir a comissão que vai investigar o Master, ótimo. Se eles negassem, seria um escândalo monumental, visto que o STF determinou a abertura da CPI da Covid. Fora que iriam se contradizer em público num curto espaço de tempo com a memória do brasileiro e da mídia bem frescas. Além disso, iriam evidenciar uma tentativa de blindagem de um caso que já possui repercussão nacional e é amplamente investigado pela Polícia Federal, que está à espera da delação do Forcaro. Cássio Conká, na minha opinião, nem deveria ser o relator do caso, já que o Mendonça é o responsável pelo caso Master e deveria avocar para si como prevenção. Modalidade inaugurada por Alexandre e amplamente aceita por toda a corte. Mas enfim, tá com Cássio. Só que o Cássio viu seu nome parar nas matérias de jornais que comentam o escândalo do Master. E o caso envolve o Cássio e seu filho, fenômeno do direito que recebeu valores consideráveis em consultoria jurídica. E calma, não tá nem perto dos milhões da esposa do Alexandre, nem dos milhões do Lewandowski. Mas foi uma quantia generosa. Porém, o que Cássio Conká aparentemente não sabia era que o vazamento de seu nome e de seu filho, na verdade, pode fazer parte de uma estratégia muito bem elaborada para tentarem anular isso tudo. Muita coisa de filme de mafioso, né? E é aí que entra a matéria da CNN.
Investigadores veem situação de Moraes no caso Master pior do que a de Toffoli. A avaliação é que vazamentos contra Nunes Marques visam barrar a abertura de inquérito no futuro. Tá, deixa eu detalhar a insanidade que essa matéria revela. Os investigadores da Polícia Federal não pararam pra maratonar One Piece enquanto o mundo tava girando. Eles estão a cada dia extraindo mais e mais conteúdos dos celulares apreendidos do Vocário, do seu cunhado Zetel e de várias outras pessoas. E à medida que eles vão coletando mais e mais informações, ficou claro que Alexandre tá bem mais lascado que Toffoli. E olha que o Toffoli tá tão ferrado que ele teve que se declarar suspeito e não votar na manutenção da prisão do Vocário. Para os investigadores, a questão do Toffoli tem mais cara de transação comercial de compra e venda do resort. Coisa que, mesmo eu não sendo investigadora, eu discordo bastante. Afinal, o fundo do Master, que comprou a parte do Toffoli no resort, recebeu 25,9 milhões da JIF dos irmãos Batistas. Você lembram, né? Wesley e Joesley. Pois é. A mesma JIF que Toffoli anulou o pagamento de 10 bilhões de seu acordo de leniência devido à corrupção confessada. Além disso, não podemos esquecer que Toffoli usava aviões de Vocário para viajar para seu até então resort, o Taiaiá. E sobre isso ele fez diferente do Alexandre, tá? Ele não foi lá e negou e tipo, não viajei não. Ele só caladinho tava, caladinho ficou. E também não podemos esquecer que a empresa do irmão do Toffoli, dono oficial de parte do resort, já que o Toffoli era um sócio oculto, estava registrada no endereço de fachada. E assim, se eu sei de todas essas coisas, os investigadores obviamente também sabem. E mesmo assim, tudo sendo explicitamente grave, eles ainda acham que a situação do Alexandre é pior que a do Toffoli. Então, meu filho, nu. No caso do Alexandre, ainda segundo os investigadores, não seria apenas uma transação comercial. Alexandre teria atuado para ajudar de fato o Banco Master. Não só ele, como sua família. Afinal, foi a sua esposa, Viviane, que recebeu um contrato de 129 milhões para fazer compliance. Deus, por que ela falou isso? Sério, por que ela falou isso? Teria sido melhor ela ficar calada? Ou não? Foi bem mais legal ela ter falado isso. Mas o negócio é que os investigadores começaram a juntar todas as pecinhas. E essas peças são coisas tipo... Alexandre falando com o Vocário até momentos antes de sua prisão, visitas do Alexandre à mansão do banqueiro, os voos no avião das empresas do Vocário e de seu cunhado Zetel, o encontro com o presidente do BRB na mansão do Vocário, quando se estavam tentando negociar a venda do Master ao BRB para que ele não fosse liquidado, coisa que o Alexandre negou, mas o Metrópolis reafirmou como fato verdadeiro e ficou por isso mesmo pra gente. Porque pra Polícia Federal, eu acho que não passou batido, não. Cara, vocês lembram que, segundo o Estadão, o Alexandre chegou a ligar 6 vezes pro Banco Central pra poder falar do caso Master? Pensa na galera recebendo telefonemas em série, tipo, puta cara chato. A explicação para essas ligações e encontro com Galípolo era que ele estava tratando da Magnitsky. Mas o Banco Central colocou em sigilo essas comunicações porque a repercussão pública estava muito ruim. Tá, eu não sei se foi por isso mesmo que ficou em sigilo, mas eu imagino que seja. E essa conclusão dos investigadores ainda não se trata de uma investigação em cima do ministro, mas, como eu disse, de análises feitas em cima dos materiais apreendidos até agora. Só que, ao que tudo indica, o negócio tá bruto, robusto, e tudo parece caminhar para um pedido formal de investigação do ministro Alexandre, aquele que jurou que fez tudo o que fez para salvar a democracia. E é aí que ficamos sabendo do plano infalível nível Cebolinha. Para que o Xande seja investigado, é preciso que o plenário do Supremo dê essa autorização. E esse plenário estaria dividido em 2 grupos. Os que querem deixar o Alexandre ser investigado e os que querem impedir as investigações de avançarem em cima do ministro. Do lado da blindagem estariam Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Toffoli. E pausa aqui pro Toffoli? Ele poderia votar numa situação dessa, sendo ele declaradamente suspeito e envolvido no escândalo do Banco Master? Cara, vai ficar feio demais se isso acontecer. Vai ser tipo, eu voto pra que o Alexandre não seja investigado, porque amanhã pode ser eu, literalmente. Bicho, que nível chegou a Suprema Corte Tupiniquense, hein? Mas enfim, do outro lado estariam Mendonça, Fux, Carmen Lúcia, e eu fiquei até surpresa, Fachin e Cássio Conká. E aí você vai entender por que jogaram o filho do ministro nessa treta. Segundo os investigadores, esses vazamentos envolvendo o Cássio foram pensados pra acuar o ministro. Foi tipo, olha, seu filho apareceu aqui em algum momento. Se você deixar essa investigação andar, pode ser que você seja tragado junto, hein? É isso? Vou livrar esse cara devido ao meu rabo preso? Se acontecer, é o que vai ficar aparecendo. Mas é isso, segundo a matéria, o plano é literalmente deixar o Cássio Conká com fiofó apertado em praça pública e votar pela blindagem do Alexandre, visando se defender de algo que pode mordê-lo. Gente, eu acho um absurdo falar isso em voz alta. Quanto mais isso ser uma matéria pública de jornal, como se fosse algo normal. O Alexandre do Velho Testamento já teria feito umas 3 buscas e apreensão no Alexandre. Mas assim, se o Cássio se voltar para o lado da blindagem, o placar ficaria 5-4 para impedir que o ministro seja investigado. E galera, não estamos falando de uma condenação. Estamos falando de investigação, de apuração. E o recado será que, independente do que aconteça, no Brasil, ninguém toca nos ministros da corte. Insano, né?
Mas no meio desse plano existe um detalhe que está sendo ignorado, que é justamente o material que a Polícia Federal já possui. Muito se fala que o Vocaro pode não delatar ministros da corte para evitar aquele climão. Mas delações não são seletivas, você não delata só o que você quer. Se a Polícia Federal já possui material e o Vocaro se recusar a informar o que de fato ocorreu, a sua delação não será contemplada e ele vai pagar o pato sozinho. E o que fontes próximas ao Vocaro dizem é que ele não tem vocação nenhuma para herói, muito menos para anti-herói. Vocaro quer delatar rápido antes que outros delatem para que o seu benefício seja generoso e assim ele possa salvar alguns milhões que sobraram da maior fraude financeira da história do Brasil. E é nesse ponto da história que estamos em House of Cards, uma produção 100% brasileira. E aqui, as cenas dos próximos capítulos prometem ser no mínimo constrangedoras para a corte, independente do rumo que eles escolham tomar. Dito tudo isso, eu vou refrisar a importância de uma maioria no Senado em 2027, porque se de alguma forma eles... Sim, gente, a maioria no Senado Federal. Vocês se lembram daquela frase do Bolsonaro? Eu não canso de repetir essa frase aqui, porque é ela que vai mudar o destino do Brasil. Lembra? Bolsonaro disse, olha, me deem 50% do Congresso Nacional e eu mudo o destino do Brasil. Gente, a gente tem que saber votar, mas mais do que nunca antes na história desse país, a gente precisa saber votar, gente, tá? Então, através aqui do comentário da nossa lindíssima Bárbara Te Atualizei, vocês entenderam, gente, tá? O plano ardiloso, sorrateiro, né? O malabarismo que estão, né, tentando ali nos bastidores para tentar melar uma possível CPI do Banco Massa. A tão temida, porque assim, a delação do Daniel Vocaro, né, eles tentaram, vai acontecer. Agora o grande problema, o terror dos ministros do STF, Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes, é agora a CPI do Banco Master, gente, tá? CPI do Banco Master, que inclusive o Davi Alcolumbre tá tentando enterrar lá dentro do Senado Federal. Tá oferecendo até dosimetria. Gente, vocês não querem dosimetria? Dou pra vocês, mas não esqueçam a CPI do crime organizado, porque o próprio Columbre tá atolado também. Quem que não tá atolado, né, nesse povo aí, nesse escândalo do caso Massa? Então, qual que é o malabarismo? Gente, a gente precisa encontrar alguma coisinha do Nunes Marques. Alguma coisa, investiguem, achem alguma coisa. Nunes Marques fez uma viagem, esposa, o filho recebeu dinheiro, pá, joga na imprensa. Ó, Nunes Marques, vê o que você vai fazer, ó. Senão você pode, ó, cair junto com a gente. É mais ou menos isso, gente. Isso chama-se desespero. Desespero tomou conta do STF. É a frase que verdadeiramente define toda essa podridão. Falando em podridão do STF, vejam, gente, tá? O que acabou de acontecer dentro do STF agora, neste exato momento, né? Hoje a notícia que tomou conta das redes sociais foi o quê? O Alessandro Vieira pediu o indiciamento do ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Dias Toffoli ficou furioso, ficou pistola, que chegou ao ponto de subliminarmente ameaçar os senadores, gente, tá? Meu Deus do céu, é inacreditável o que o Toffoli teve coragem, em ato de desespero, gente, tá? O que o Toffoli teve coragem de falar agora dentro do STF. Eu tô perplexa, eu tô estarrecida. Acompanhem. Até é um vídeo curtinho, mas vejam o que o Toffoli teve coragem de fazer para se proteger e blindar os seus. É inacreditável. Crescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar, não só em sanções, em outras áreas, e a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Gravíssimo, gente. Dias Toffoli aqui, ele não está ameaçando tornar inelegíveis apenas os senadores que pediram o indiciamento dele, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Gonê, por todo o envolvimento no escândalo do Master. Vai além. Se vocês ouvirem direitinho aqui, tem o mesmo requinte de ataque às instituições. Ele está querendo deixar claro aqui que ninguém vai poder ter uma candidatura para o Senado baseada, por exemplo, em impeachment de ministro do Supremo. Isso é uma afronta total. Jura que ainda a gente tem
tem democracia, olha só, chegou neles, hein? Bateu o desespero e eles estão indo pro tudo ou nada. Vamos ver como os nossos senadores vão reagir e nós todos reagiremos nas urnas. Boa pergunta, né, gente, tá? Vamos ver como os senadores vão agir. E acabou de sair o resultado, gente. Acabou de sair a votação do indiciamento da CPI do crime organizado, né? Para indiciar. Acabou de sair o resultado da votação. Vou trazer aqui agora para vocês. Após esta, segundo Marina Helena, ameaça do Dias Toffoli, que ele ameaçou, né? Dias Toffoli ameaça senador. Aqui o comentário aqui, ó. Vou fazer questão de colocar aqui na tela para vocês, ó. Comentário da Marina Helena, ó. Dias Toffoli ameaça senadores e candidatos ao Senado. Ameaçou de inelegibilidade. O tom que o Toffoli utilizou abre precedentes para a gente interpretar o seguinte, olha, tomem cuidado com o que vocês vão fazer, como que será o voto, porque, ó, um ou outro pode ficar inelegível. Candidatos, tomem cuidado, que querem se reeleger ao Senado. Ou seja, segundo a Marina Helena, foi uma ameaça clara. É muito grave.